Boa noite, Arnoldo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje é uma palestra diferente, uma palestra especial. Na verdade, não é uma palestra como as outras, né? Que normalmente nós fazemos, porque faz parte da comemoração, né? Da semana de comemoração dos 14 anos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O tema que eles me colocaram é esse aí. A Casa Espírita, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, a inclusão na oficina de Jesus. Então, nós vamos fazer um breve relato do que aconteceu desde a construção dessa casa, né? Do passar do tempo, dos objetivos da casa e da finalidade da casa. Então, eu vou remontar aqui ao ano de 2011, quando numa manhã de junho de 2011, nós viemos até esse local aqui, o Sérgio Bebiano, que está ali atrás, a convite dele, né? Viemos aqui, eu, ele e o Jomar Teodoro, vocês conhecem, está sempre conosco aqui, e o Sérgio veio nos apresentar este terreno, né? E o seu projeto. E o entusiasmo dele era muito grande e foi um entusiasmo que nos contagiou, apesar das dificuldades que se desenhavam, dos desafios que se desenhavam para a construção dessa casa. E os desafios são muitos, eles não são somente no campo material, eles são também no campo espiritual. Acredito eu, aí é uma opinião pessoal, que a localização dessa casa, o ponto escolhido, ele não foi por acaso. Por algum motivo especial, a espiritualidade, ela entendeu que neste local seria o local ideal para a construção desse centro espírita. E nós vamos, ao longo da fala, entender isso. Então, o começo de tudo foi lá em 2011, né, Sérgio? 2011, quando teve a aquisição do terreno, e o Sérgio comprou esse terreno, mobilizou algumas pessoas mais próximas, né? Dentre elas eu, que tive a honra de participar junto com ele do início desse projeto, e muitas pessoas que contribuíram direta e indiretamente para que essa casa fosse construída. Alguns já se foram, passaram, contribuíram e não ficaram, sabe-se lá por quê, cada um tem os seus motivos, mas deixou aqui um pedacinho de si na construção dessa casa, tanto do ponto de vista material, quanto também do ponto de vista espiritual. Muitos passaram por esses projetos, né, como colaboradores, como trabalhadores voluntários, como palestrantes, como ajudantes, como atendentes e como tantos outros que passaram por aqui, que contribuíram para que essa casa fosse materialmente construída. E por que eu digo materialmente construída? Porque nós entendemos, né, pelo conhecimento que a gente vai adquirindo do Espiritismo ao longo do tempo, baseado principalmente na literatura espírita, que quando se define a criação de uma instituição, seja ela qual for, mas principalmente instituições que têm como propósito levar o bem às pessoas, à sociedade, à comunidade, sempre existe, atrás de tudo isso, um projeto maior, um projeto espiritual. Projeto, todos nós sabemos, né? É um planejamento de uma coisa que nós vamos construir. Um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, um projeto filosófico, enfim. Então, projeto é aquilo que eu penso em fazer, em construir. Porém, os projetos, eles precisam de executores. Precisa de quem projeta, de quem arquiteta, de quem pensa, mas precisa na ponta de quem executa. Então, todo projeto de uma instituição nobre existe por trás
espíritos nobres que definiram o início de um projeto como esse. E eu estou falando aqui não só dos centros espíritas, eu estou falando aqui de todas as instituições, todas as casas religiosas ou não, que têm como objetivo o bem nobre. Eu estou falando, por exemplo, do Hospital São João de Deus, que está aqui, a 5, 6 quarteirões aqui, que todos vocês conhecem, e que um dia ele foi idealizado por um homem. No entanto, atrás deste homem existiu um projeto espiritual. A espiritualidade, ela definiu em algum momento que precisava ser construído aquele hospital, porque aquele hospital iria atender as necessidades de uma comunidade muito grande que estava em crescimento e de toda a sua adjacência. Vocês têm noção quantas milhares de pessoas foram atendidas pelo Hospital São João de Deus? Eu acredito ali da década de 60 para cá. Milhares e milhares de pessoas foram atendidas, nasceram lá, eu acredito que talvez até alguns que estejam aqui, desencarnaram lá, foram tratados lá, foram cuidados lá. Então, quando definiu-se a ideia de criar aquele hospital, a espiritualidade maior já tinha definido no plano espiritual. E aí, então, para a execução do projeto espiritual no plano material, a espiritualidade, ela precisa de homens e mulheres, naturalmente, precisam de pessoas para executar essa obra. E muitas das vezes essas pessoas, elas já vêm preparadas do mundo espiritual, elas já vêm intuídas de que elas, em dado momento da vida delas, elas serão levadas a um grande desafio. O Geraldo Correia, que foi o homem que idealizou, que materializou o projeto do Hospital São João de Deus, era um homem que dizem rico, era um grande empresário de Belo Horizonte, e nós não temos nada contra empresários e pessoas ricas, absolutamente, até porque elas ajudam e contribuem para a evolução material do mundo, desde que naturalmente façam bem, né, com o que eles têm. Mas esse homem, dado momento da sua vida, intuído pelo plano maior, ele teve a ideia de doar parte da sua fortuna e começar a construir o Hospital São João de Deus. E aí, a partir dele, né, ele vai capitalizando outras pessoas, ele vai atraindo outras pessoas que estão também imbuídas do mesmo propósito e vão se unindo a ele. E aí, então, conseguiu executar o projeto do Hospital São João de Deus, que com o passar do tempo foi se desenvolvendo, foi se ampliando. Hoje nós temos o Hospital do Câncer, que faz parte da estrutura do Hospital São João de Deus. Milhares e milhares de pessoas são atendidas, foram atendidas, centenas outras trabalham e trabalharam, e muitos voluntários também trabalham e trabalharam naquela casa. Então, acredito eu que a construção dessa casa aqui embaixo, na mesma rua, ela tem alguma conexão com o Hospital São João de Deus. Pode ser que eu esteja enganado. É a minha dedução, é a minha intuição. Além disso, também, nós temos uma outra situação que é muito comum e muito conhecida de todos nós, que é o problema que nós temos aqui debaixo da ponte do Rio Niterói, né? Que é chamado de craqueiro, que é uma palavra muito triste, pesada, mas enfim, é a palavra que se popularizou, onde algumas dezenas ou centenas de pessoas que estão vinculadas ou dependentes das drogas, vivem ali como verdadeiros espíritos desatinados, sem rumo, né? E essa comunidade, ela precisa muito de atendimento, não só atendimento material, mas principalmente atendimento espiritual. Então, nós acreditamos que um projeto de execução de uma casa, seja espírita, seja católica, seja um hospital, seja um orfanato, seja enfim,
casa de repouso, asilo, casa de conforto, centro de reeducação, todas essas instituições que têm um objetivo nobre, mas mesmo que no caminho percam essa nobreza em algum momento, elas têm um projeto espiritual. E aqui não foi diferente. Nós temos a certeza e a convicção que o mundo espiritual, por circunstâncias que eu desconheço, definiu e decidiu que iríamos construir essa casa. E a partir daí, o que faz o mundo espiritual? Ela vai buscar, como eu disse, pessoas que estejam dispostas a enfrentar esse desafio. Porque os desafios, de fato, são grandes. Eu vou passar um pouquinho aqui, quando a gente fala sobre a oficina de Jesus, eu vou me remontar aqui à Casa do Caminho. Quem leu as obras do Chico Xavier, especialmente o livro Paulo e Estevão, vão se lembrar da Casa do Caminho. É importante dizer o seguinte: existe uma diferença entre igreja e templo. Os templos são lugares de adoração a Deus. Os templos, eles são antigos. Nós temos templos que remontam 5.000 anos, 6.000 anos, que ainda estão de pé. Se nós buscarmos as religiões orientais, Shintoísmo, budismo, hinduísmo, brahmanismo, enfim, nós vamos ver lá templos dessas religiões que ainda estão de pé, inclusive. São lugares de adoração a Deus. Em algum momento, aos deuses. Era uma questão puramente histórica, uma questão coloquial. O homem antigo, ele teve a fase do politeísmo, Ele adorava os deuses. Cada deus era responsável por determinada questão. O deus da fertilidade, o deus da morte, o deus da colheita, o deus da chuva, o deus do trovão, mas enfim, era o início de uma espiritualidade. Com o passar do tempo, com a evolução humana, do ponto de vista intelectual e, consequentemente, moral, o homem foi ampliando os seus pontos de vista, seus conhecimentos das coisas. É o nascimento da filosofia. A filosofia nasce quando o homem começa a questionar, a perguntar, o porquê das coisas. Antes o homem buscava respostas simples, respostas quase infantis, ingênuas, Por que esse ano a colheita foi ruim? Porque a deusa da colheita, ela está infeliz com o nosso povo. Então vamos fazer um sacrifício para o altar, para que a deusa da colheita, ela possa nos perdoar dos nossos pecados. E para que a gente possa, ano que vem, ter uma colheita boa. O Deus da fertilidade não abençoou a casa tal. Então vamos fazer uma oferenda. Então as coisas eram muito pueris, porque os homens não entendiam as coisas mais simples, Uma mudança de estação, uma seca, uma enchente, uma tragédia, e aí começavam a buscar mecanismos de explicação, mecanismos esses bastante infantis, bastante lúdicos, Até que, com o passar do tempo, começa a nascer a filosofia, quando o homem começa a pensar, a buscar respostas racionais para os acontecimentos naturais. E aí o homem começa a ampliar os seus pontos de vista. Nasce, portanto, a filosofia impulsionada por diversos seres evoluídos espiritualmente e intelectualmente, que começaram a trazer respostas, Por que tem uma fase que tem colheita, a outra não tem? Por que tem muita chuva? São fases naturais, Porque a Terra gira em torno de si, gira em torno do Sol. E aí começou a nascer e desenvolver o pensamento. Paralelamente a isso, o pensamento religioso também, ele começou a se ampliar. Nós saímos então da época do misticismo para a época da razão.
E aí chegamos até a ideia do Deus único, do ponto de vista religioso. E o povo que foi aquele que impulsionou essa ideia do Deus único foi o povo judeu, né? Aquela história que nós conhecemos desde os primeiros passos do Antigo Testamento, né? A nossa religião ela é baseada em cima disso, por isso nós chamamos de judaico-cristã, né? E nós espíritas também nos encaixamos dentro da letra cristã e naturalmente também temos a base no judaísmo. A partir daí o homem começa a crer na existência de um Deus único, e esse Deus único começa a se modificar ao longo do tempo. Por exemplo, o Deus dos antigos, dos primeiros tempos, no Antigo Testamento, era um Deus mau, um Deus punitivo, né? Um Deus que punia as pessoas pelas coisas erradas que elas faziam, né? E tem umas coisas históricas interessantes que aconteceram, aproveitando a oportunidade. Por exemplo, Moisés ele foi um grande legislador e um grande higienizador. Moisés aproveitava os acontecimentos do cotidiano do povo para poder mudar a cultura do povo e usava como subterfúgio a ideia religiosa. Por exemplo, a ideia de circuncisão, né? Vocês sabem o que é circuncisão, né? Os filhos homens dos judeus, eles são circuncisados. Pega-se ali o pintinho da criança e arranca aquele pedacinho ali, né? Que a gente antigamente chamava de cabrisco, né, Cláudio? Nome feio, né? Cortava aquilo ali. Por quê? Interessante, né? É uma questão religiosa. Hoje toda criança judia, ela é circuncisada. É porque lá no passado, nessa época em que Moisés tirava o povo hebreu do Egito para a volta à terra prometida, era um lugar que quase não tinha água, era muito carente de recursos naturais, e as pessoas que eram muito mal educadas, elas não tinham o hábito de se lavarem. E os homens, principalmente, ao não se lavar nessas partes íntimas, viam-se ali bactérias que muitas vezes transformavam-se em doenças venéricas, inclusive. Então ele teve essa ideia, muito provavelmente instruído pelos espíritos, para que circuncisasse as crianças, para que a partir daí ficasse mais fácil fazer a limpeza e não acumular aquela sujeira ali. A ideia das latrinas, como nós conhecemos hoje, né, que nós chamávamos de casinha, né, Cláudio? Quando a gente era criança, você teve esse período? Não, né? Olha que teve. Quem é da minha idade para trás, lembra que quando a gente ia a gente estava na escola pública, né? Quando você ia ao banheiro, você falava assim, professora, posso ir na casinha, né? É porque antigamente era casinha mesmo, eram lugares onde você ia fazer as suas necessidades. Ainda tem lugares aqui perto de nós, sítios, né, antigos, que ainda tem isso. Tem uma casinha, tem um buraco, e a pessoa vai lá e faz as necessidades. Na época não tinha isso. Então, certo dia, Moisés disse assim, olha, quando vocês foram fazer as suas necessidades fisiológicas, ele foi lá, fez um buraco, colocou uma tenda, vocês vão fazer ali dentro. Porque o Deus Javé, se andar pelo acampamento à noite e pisar nas fezes de vocês, vocês vão queimar no fogo do inferno. Era assim que ele agia. E o povo, com medo do Deus punitivo, né, passou a fazer as necessidades dentro daquele lugar. Outra historinha interessante é sobre a questão da menstruação da mulher. A mulher, para os judeus, até hoje, no período menstrual, ela é considerada impura. Tem até aquela passagem da hemorroísa, né, que uma mulher que tinha um sangramento contínuo, ela se sentia impura e ela buscava atendimento para a sua cura e não conseguia curar, até que ela toca em Jesus. E tem aquela passagem célebre que todos nós conhecemos, né, célebre, que Jesus diz assim, Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro falou, mas Senhor, centenas te tocaram. Não, alguém me tocou de um modo diferente, pois virtudes saíram de mim. Aí apareceu essa mulher, essa figura dessa senhora, e ela diz, Senhor, tu me curastes. E Jesus disse, não, a tua fé te curou.
Então essa mulher que tinha esse problema de sangramento contínuo era considerada impura e ela era colocada para o lado como se fosse uma pessoa muito má. Então, voltando ao assunto de Moisés, Moisés disse, olha, no período menstrual a mulher não pode ser tocada, aí as mulheres tinham que ficar 4, 5 dias, 6 dias, sei lá, separadas numa tenda, não podiam ter relações sexuais, porque eles tinham relação sexual independente do período menstrual, o que, convenhamos, não é muito higiênico. E com certeza também desenvolvia as doenças genéricas. E ele dizia, olha, a mulher quando sangra é impura, e se você tocar nela, você vai condenado ao fogo do inferno por Deus Javé. Então, nesse período, é o período em que foi colocado um Deus punitivo. Passado mais ou menos 2000 anos, surge Jesus, e Jesus traz a ideia de um Deus que não é um Deus punitivo, mas que é um Deus de justiça. É um Deus que premia aquele que busca a sua justiça. Pois bem, então estava falando dos templos, né? A diferença dos templos das igrejas. Os templos são lugares de veneração, de adoração. São bons lugares, certamente que sim. Porém, eles não têm a efetividade da prática religiosa. São lugares exclusivamente de adoração. A ideia de igreja, né, no sentido lato da palavra, que é um lugar que você faz a caridade, pratica a obra da religião que você professa, ela nasceu com a Casa do Caminho, mais ou menos no mesmo tempo de Jesus. Porque quando Jesus desencarna, os apóstolos, eles se concentram um período em Jerusalém, depois eles se espalham. Pedro, Tiago e João fundaram a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma igreja. Diferentemente de um templo, ela tinha não só como objetivo a adoração a Deus, mas principalmente a prática da proposta filosófica do Cristo, que é o amor e a caridade. Não adianta ficarmos presos aos exteriores e à superficialidade da palavra religiosa se não conseguimos penetrar efetivamente na essência dela. Jesus disse isso, né, de outra maneira, chamou os fariseus de túmulos caiados, vós sois belo por fora e podre por dentro. Ou seja, não adianta ficar na superficialidade das igrejas ou dos templos ostentados em ouros e tal, se você não tem a prática do acolhimento, a prática do amor e da caridade. Então, o modelo de casa espírita e dessa casa, né, guardadas as devidas proporções, naturalmente, é muito baseado nessa ideia da Casa do Caminho que foi fundada por Pedro lá, logo depois do desencarne de Jesus. Quando Jesus desencarna, eles ficam meio, né, sem saber para onde ir, e aí então fundam a Casa do Caminho e começam, através da Casa do Caminho, atender aquela legião de pessoas necessitadas. E não só necessitadas materialmente, mas principalmente espiritualmente. Porque a pobreza material da época era imensamente superior à que nós vivemos hoje. Era imensamente superior. Então você tinha pessoas de toda a natureza, você tinha leprosos, você tinha desvalidos, idosos que eram abandonados, que era muito comum na época, abandonado pelos parentes, pelos filhos, a partir do momento que eles não interessavam mais, que não produziam mais, eles eram praticamente julgados para morrerem, como tem alguns animais, né? Tem alguns animais, como os leões, por exemplo, né? Quando chega um momento em que ele está muito velho, ele se isola do grupo e até morrer, porque se tornou um peso para aquele grupo. Então era muito comum isso na época. O sofrimento humano, há 2000 anos atrás, era terrivelmente maior do que hoje, porque era um sofrimento espiritual e um sofrimento material absurdo. Então, com a construção da Casa do Caminho, que era uma casa muito simples, eles não tinham recursos materiais, eram feitos através de doações de pessoas que eram os primeiros adeptos do cristianismo,
começavam a fazer doações, e ali então começou a construir essa ideia de acolhimento, de receber a pessoa, de cuidar das feridas da pessoa, de dar o pão para a pessoa, de dar o leite, de dar um cobertor, mas de dar principalmente acolhimento e atenção. E se nós voltarmos para hoje aqui, na nossa casa, e não na nossa casa só, como em outras também, e eu falo, né, na nossa, porque eu também me sinto parte dela naturalmente, como vocês também, muitas vezes nós somos criticados, porque o espírita é um sujeito muito crítico, muito difícil de lidar, né? Às vezes as pessoas falam, vocês ficam pedindo dinheiro lá, vocês ficam pedindo isso, pedindo aquilo. A casa é material. Nós somos espíritos encarnados em corpos materiais. Nós temos demandas materiais. As demandas materiais, elas são atendidas com recursos materiais. Então, muitas vezes, nós pedimos coisas para quê? Para fazer uma cesta básica. Alexandre, mas pessoas não precisam de cesta básica. Hoje, muito menos. Mas, infelizmente, a cesta básica, muitas vezes, é um atrativo para que a pessoa venha até a casa espírita, atrás daquele alimento físico, mas que receba também o pão espiritual. Infelizmente, tem pessoas que têm essa necessidade, tanto porque falta, mas tanto também porque é dependente dessa questão. E muito mais do que isso, o acolhimento espiritual que a casa faz. Então, guardadas as devidas proporções, hoje nós não lavamos mais feridas, hoje nós não damos remédio, até porque juridicamente isso não é permitido, claro, isso é função dos hospitais, porque hoje estamos num outro momento, mas o mais importante, que é o acolhimento, que é o atendimento, que é isso que Pedro fez nos primeiros tempos da Casa do Caminho, foi implantar a ideia do modelo de igreja que é diferente do modelo de templo, né? Os católicos dizem que Paulo é o pai da igreja, né? Aliás, é Pedro mesmo, né? Você é pedra. E de fato, a primeira Casa do Caminho é o início dessa ideia de transformação da humanidade. A grande obra do cristianismo. Quando a gente fala no cristianismo, algumas pessoas que não são leigos, né, e não são piores porque são leigos, eu, por exemplo, sou leigo em muita coisa, mas as pessoas que desconhecem o espiritismo a fundo têm uma dificuldade de entender a relação do espiritismo com a religião, com o cristianismo. Allan Kardec entendeu o seguinte, que a filosofia cristã, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ela trouxe tudo o que precisávamos de ensinamento. Então, a gente não precisa recorrer a outro código moral. É claro que você tem inúmeras filosofias e religiões que oferecem também um banquete de conhecimento, mas se nós colocarmos tudo no mesmo cesto, nós vamos entender que todas falam a mesma coisa. Aí está toda a lei e todos os profetas, disse Jesus. Todas as leis e os profetas que eu vos enviei. Então a gente entende, através da fala dele, que todas as religiões, mesmo com os recortes históricos de cada uma, elas falam a mesma coisa, porque todos foram enviados pelo Cristo. É lógico que umas se tornaram mais fundamentalistas, outras se tornaram radicais em algum momento, mas se você pegar a essência da maioria das religiões, elas falam a mesma coisa, que é basicamente a questão do respeito ao próximo, do amor, da caridade, da humildade e a devoção a Deus. Então, quando Allan Kardec fala que o espiritismo ele tem a base no cristianismo, é porque a base moral do cristianismo é suficiente para nos darmos uma estrutura moral. Porque se o espiritismo fosse apenas uma filosofia, uma doutrina, sem cunho religioso, sem base religiosa, nós já teríamos nos perdido há muito tempo. Quantas filosofias e doutrinas nasceram e morreram ao longo do tempo? Ficaram aquelas que têm uma base religiosa bem fundamentada. Então, quando nós falamos que nós somos cristãos, é nesse sentido.
Mas nós sabemos que a escola cristã, ela teve várias vertentes, dentre elas o catolicismo, né? Há uma diferença entre cristianismo e catolicismo do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista religioso, não. A base do catolicismo é, naturalmente, o cristianismo. Foi fundado em cima das obras de Jesus Cristo. Então, com o passar do tempo, a obra do cristianismo, apesar de ter se perdido ao longo do tempo em vários momentos, o que é natural, porque toda instituição humana, gente, ela é gerida por pessoas humanas. E toda instituição que é gerida por pessoas humanas é suscetível de alguns momentos de fracasso. Aonde você tem pessoas na frente, é suscetível de fracassos. Maomé foi um discípulo de Jesus, segundo diz o Emmanuel no livro O Consolador. Ele foi enviado com a ideia de levar o cristianismo aos povos árabes. No entanto, em certo momento do seu mediunato, ele se perdeu um pouco em algumas questões. Por quê? Colocou-se a ideia do ego do homem na frente da ideia da missão. Então, todos nós que estamos à frente de uma casa religiosa é suscetível de erros. E, naturalmente, que a Igreja Católica cometeu inúmeros erros, né, ao longo da sua história. No entanto, não podemos deixar de dizer que a obra que o catolicismo trouxe para a humanidade, ela foi imensa, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material também. Os hospitais como existem hoje, no modelo como existem hoje, foi obra do catolicismo. Os orfanatos foram obra do catolicismo. Antigamente, lá na Roma antiga, tinha um lugar onde as pessoas colocavam as crianças, as mulheres que não conseguiam cuidar das crianças, colocavam as crianças em determinado local em cima de uma pedra. Ficava ali, se alguém tivesse a sensibilidade de pegar, ela acabava morrendo ali. Com o nascimento do cristianismo, instituiu-se uma porta, que eu não me lembro o nome, onde você colocava a criança dentro do cesto e girava a porta, e do outro lado um religioso pegava essa criança e ia colocar num orfanato. Então, nós não podemos desconsiderar a grande obra que o cristianismo, seja através do catolicismo, seja através do protestantismo, ou seja através do espiritismo, ou qualquer outra vertente que veio dessa cisão que teve, né, com o protestantismo, a grande obra de amor e caridade que foi feita no mundo. Ah, Alexandre, mas teve pedofilia? Teve. Teve abuso? Teve as guerras santas, massacres, a Inquisição, milhares e milhares foram mortos. Teve. Obra dos homens. Não foi obra de Deus. Obra dos homens. Mas não podemos tirar que, se não fosse o cristianismo, hoje nós estaríamos espiritualmente ainda na idade das pedras. E Jesus foi claro disso, quando ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque eles sabiam o que vinha pela frente. Por quê? Porque a humanidade precisava sair das trevas, precisava sair das furnas, para poder finalmente começar a enxergar a luz. E para fazer essa transição, é uma transição dolorosa. Quando Cristo encarna no planeta, diz o Emmanuel, forças espirituais de vários orbes foram movimentadas para que ele pudesse encarnar no planeta. E quando ele encarna no planeta, ele dá um choque energético espiritual do planeta, como se fosse chacoalhando o planeta. Porque a partir dali começava uma nova era, a era do cristianismo. Viriam dor, sofrimentos, viria a espada que ele falou, ainda está aí, e muitas vezes nós é que somos o instrumento dessa espada, nós muitas vezes somos aquele que usa essa espada.
E eu não estou falando só, né, materialmente, fisicamente, estou falando espiritualmente também. Mas é inegável o processo de revolução espiritual que iniciou-se no planeta com a vinda do Cristo. O que nós chamamos de transição planetária inicia-se a partir do momento em que Jesus encarna na Terra. Não é uma transição de uma hora para outra, num piscar de olhos. Não é assim que as coisas funcionam. A evolução, ela é muito longa. Um dia na Terra são 10.000 anos, dependendo do orbe no plano espiritual. É um piscar de olhos apenas. Então, esse processo de transformação espiritual, ele só foi potencializado graças à institucionalização do cristianismo, da prática do cristianismo. E o que o Espiritismo é, senão um braço deste cristianismo? Nós tentamos fazer, dentro das nossas proporções menores, o que o catolicismo fez, o que o protestantismo fez, mas naturalmente com algumas ressalvas, porque a experiência do passado nos trouxe o conhecimento. Por isso que nós evitamos ostentação, por isso que nós evitamos imagens, apesar que não temos nada contra, por isso que nós evitamos rituais que não são necessários mais. O ritualismo que era necessário lá atrás, naquele tempo mitológico, de você colocar uma oferenda lá no altar, não precisamos mais disso. Tem uma frase do Leon Denis que ela é muito legal, que ele diz assim: um homem perguntou para ele estava fazendo uma palestra, e perguntou para ele: que religião é essa que tu professas? Cadê os teus templos? Cadê os teus altares? Cadê as tuas leis? Cadê as tuas imagens? Que religião estranha. E Leon Denis então respondeu para aquele homem o seguinte: meu amigo, tende como templo o universo, por leis a caridade, por altar a tua consciência, por imagens Deus e por religião o amor. Então chegará um momento, meus amigos, que nós não precisaremos mais de religiões institucionalizadas como nós temos hoje. É um processo. O Espiritismo faz parte desse processo. Só que é uma parte desse processo, sem falsa modéstia, mais amplo, mais racional. Porque quando a gente traz a ideia da reencarnação, a ideia da lei de causa e efeito, a ideia das consequências das coisas ruins que fazemos, como também das coisas boas que fazemos, a ideia de preservar o seu corpo, a saúde do corpo físico, do seu corpo mental e espiritual, a ideia da troca do amor e da caridade, porque não se sai do lugar sem a prática da caridade. Aliás, um dos lemas do Espiritismo é esse, Fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da prática do bem não há evolução. E caridade não é simplesmente dar uma cesta básica, não é simplesmente dar um troco na esquina para um viciado. Não, é muito além disso. É atenção, é acolhimento. É o que essa casa faz, que o Sérgio faz, e eu, infelizmente, ainda não tenho coragem de fazer. Sair nas noites frias de Divinópolis, levando comida e cobertores para essas pessoas que estão aí debaixo das pontes, que estão aí desacolhidas, que muitas vezes nós julgamos, E também me incluo nisso também. Então, o sentido de caridade na percepção espírita é um sentido de caridade mais ampla, mas entendendo que fora dessa prática não há salvação realmente, ou seja, não há transformação moral. Não adianta ficarmos enchendo de conhecimento se nós não praticarmos, se não colocarmos a mão na massa, A história que eu falei para vocês lá do túmulo dos Caiados. Então, essa ideia da grande obra do cristianismo, nós fazemos parte dela também. O movimento espírita faz parte dela também, só que vai além, porque além da questão material, a gente entra no campo espiritual. E muitas vezes nós somos muito criticados por isso, principalmente pelas pessoas que são leigas, ou muitas vezes agem de má fé. Lá vocês conversam com os espíritos. Mas lá vocês fazem reuniões fechadas mediúnicas. Lá vocês conversam com os demônios, lá vocês tiram os demônios. Lá no Antigo Testamento fala que não pode fazer essas coisas.
Não, mas como não? Não pode. Então eu não estou entendendo, porque no Evangelho Jesus chega num determinado momento, num lugar, tinha um homem jogando pedras, e ele disse: quem é aquele homem? E eles falam: ele é um louco, ele joga pedra nas pessoas, ele vive no meio das montanhas. E Jesus então fez um sinal para que aquele homem se aproximasse. Quando o homem desceu, arredio, as pessoas: não, ele é perigoso. E aí Jesus se aproximou perto dele e perguntou assim: quem és tu? E ele respondeu: Legião és o meu nome. Impondo-lhe as mãos, afastou aqueles demônios. Aqueles demônios foram estar com a manada de porcos, e os porcos se jogaram dentro d'água. E Jesus então curou o doente. E o doente virou para Jesus e disse: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus disse: não, tu não estás preparado para me seguir. Volta para os teus, depois tu me segues. Está lá no Evangelho. Se não pode conversar com os demônios, por que Jesus então expulsou os demônios? Um homem levou um menino para Jesus e disse: Senhor, meu filho é lunático, ora está no fogo, ora está na água. Jesus disse: traga-me este menino. Impondo-lhe as mãos, afastou os demônios e curou aquela criança. Ora está no fogo, ora está na água. Jesus então, impondo as mãos, curou os doentes. É mais ou menos o que nós fazemos aqui, ou tentamos fazer aqui também, com ressalvas, naturalmente, não é chegar e, reuniões mediúnicas precisam de se cercarem de todo um ordenamento, de segurança, mas tratar do espírito, hoje talvez seja mais importante do que tratar do corpo. O objetivo das casas espíritas, resumidamente, são vários. Divulgação da doutrina espírita através de palestras e passes, vocês conhecem isso muito bem, tanto que estão aqui hoje, do ponto de vista doutrinário, a maior atribuição das casas espíritas é a divulgação da doutrina espírita. A maior caridade que nós podemos fazer com o nosso próximo é levar a palavra espírita. Leon Denis também foi perguntado para ele se o espiritismo seria a religião do futuro. Ele disse que provavelmente não, mas seria o futuro das religiões. A ideia não é fazer contingentes de espíritas, tanto que a casa não está cheia, não está lotada. É muito difícil você encher uma casa espírita, apesar que aqui sempre enche. Mas de um modo geral você não vê os centros espíritas lotados. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é criar uma consciência espírita, é a educação espírita. Eu falo, por exemplo, minha mulher, Sandra, que você conhece, que é sua sobrinha. Ela é católica e a gente tem uma relação muito tranquila em relação a isso. De vez em quando ela fala assim: você vai na missa comigo? Porque eles estão achando que eu sou separada. Eu falei: não, eu vou, não tem problema nenhum, eu até me sinto muito bem. E ela é mais espírita do que eu. Às vezes eu falo umas coisas, ela fala assim: não estou acreditando que você está falando isso, não, você é espírita. Você não pode falar assim. E aí ela me dá uma aula de espiritismo. Então a ideia não é fazer espíritas de carteirinha, de crachá, espírita, eu sou espírita. Não, a ideia não é essa. A ideia é que a ideia espírita seja difundida entre as pessoas, para que assim as pessoas possam começar a entender a dinâmica da vida, a dinâmica do universo. Estudos das obras básicas e complementares. As obras básicas são aquelas obras que foram trazidas por Allan Kardec, estruturadas por ele lá em 1857 em diante, até 1864, as 5 obras básicas do Espiritismo. Mas como eram obras daquele tempo, de uma linguagem de 1857, vieram posteriormente as obras que nós chamamos de complementares ou subsidiárias, vieram principalmente com Chico Xavier. Chico Xavier trouxe 419 livros, muitos deles livros riquíssimos em matéria de conhecimento. O mundo espiritual, por exemplo, as chamadas, a coleção A Vida do Mundo Espiritual, são 13 livros, ditado pelo espírito de André Luiz. Esses 13 livros, eles falam basicamente sobre o mundo espiritual. Se você ler e estudar aqueles 13 livros, você vai aprender praticamente tudo sobre o mundo espiritual.
Evolução em dois mundos, mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade, e por aí vai. Esses livros, eles dilatam, né, o conhecimento que o Allan Kardec trouxe lá em 1857, um chamado de obras complementares. As reuniões mediúnicas que eu falei, elas podem ser instrutivas e desobsessivas, né? O que é reunião de desobsessão? Muitos de nós viemos, né, nós temos um contato permanente com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele conversa conosco diariamente. Eu falando para vocês aqui agora, eu tenho convicção e certeza que eu estou sobre a instrução de um amigo espiritual, me intuindo para mim não falar bobagem, que fosse só por minha conta não saía muita coisa boa não, mas eu tenho convicção. Então a gente é permanentemente assistido pelo mundo espiritual ou permanentemente assaltado pelo mundo espiritual, e muitos de nós, inclusive já aconteceu comigo muitas vezes, eu fui tratado aqui nessa casa, em outras casas também, aonde a gente se torna joguete desses espíritos, a gente se torna agentes desses espíritos, não por culpa deles, mas por culpa nossas mesmas. Nós somos obsessores de nós mesmos, porque nós atraímos, por causa das nossas falas, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas companhias, e chega num tempo que o adoecimento é tanto, que o processo espiritual obsessivo é tamanho, que você precisa de um Jesus botar a mão e dizer: saia daqui essa legião. Como Jesus não está fisicamente entre nós, mas está espiritualmente, ele usa as pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de trabalho. Então isso é muito mais comum que se pense. Isso está também dentro da Igreja Católica, quando o sacerdote católico dá uma bênção, ou vai conversar com uma pessoa para ajudá-la. Está dentro do templo protestante, quando o sacerdote ou quando o pastor vai fazer um processo de desobsessão, né? Às vezes é meio, enfim, é do jeito deles, né? Tem até uma história, né, Cláudio, que uma senhora foi no centro, numa igreja dessas aí, pentecostais, com todo respeito, né? E ela estava com um processo de obsessão. Aí o pastor foi lá cuidar dela, deu um passe, fez uma oração e falou assim: desaloja daí. Aí ela começou, Casa Bahia, Renner, né, o nome das lojas que ela estava comprando. Ela foi fraca, né? Bom, e finalmente o acolhimento e a caridade. Esse é o propósito maior. E o acolhimento e a caridade não é só com quem está vindo, muitas vezes é quem está doando. Às vezes quem está do lado de cá é o que mais está precisando trabalhar, são os mais devedores. E eles nos dizem isso, que os espíritas são os maiores devedores. São chamados trabalhadores da última hora, né? Aqueles preguiçosos que ficaram esperando passar, deu 9 horas, deu 8, 10 horas, 11 horas, aí passou o dono da vinha e chamou para trabalhar, ele finalmente atendeu o pedido, né? O espírita não é santo, gente. E eu, quando me tornei espírita, eu achei que todo mundo aqui era santo. Aí primeiro eu decepcionei, depois eu entendi o processo. E é assim mesmo, né? Como se Deus tivesse falado assim: olha, eu te dei o hinduísmo, eu te dei o budismo, depois eu te dei o judaísmo, eu te dei o catolicismo, eu te dei o protestantismo, você não aprendeu absolutamente nada até hoje. Agora eu vou te dar o espiritismo, para ver se finalmente você entende o que você tem que fazer para você melhorar e parar com esse sofrimento. Então o acolhimento e a caridade é hoje a oficina do Cristo, a verdadeira oficina do Cristo. E não está só dentro do centro espírita, ela está principalmente dentro da nossa casa. A oficina do Cristo é onde o cristão estiver. É o trabalho constante do dia a dia. Aqui, na casa espírita, é nada mais do que a escola, para a gente aprender a trabalhar como marceneiros do Cristo, né? Trabalhando no outro as nossas próprias imperfeições. E eu estava esquecendo de contar um caso para poder fechar. Como é que as coisas acontecem aqui, vocês não têm ideia, do ponto de vista espiritual. Paralela a essa estrutura física dessa casa, existe uma estrutura espiritual que funciona paralelamente aqui. E eu posso dizer isso para vocês, que eu tive uma experiência aqui muito forte com um parente meu que desencarnou, uma parente, na verdade, e acho que o Sérgio até lembra disso.
e sofreu um acidente trágico, desencarnou, 2 filhas pequenas, e foi muito trágico. E aí eu recorri à casa para poder fazer um acolhimento, uma ajuda. E foi numa segunda-feira, numa terça-feira, dia da palestra. E estava tendo uma reunião mediúnica aqui, eu consegui um atendimento lá dentro, e essa pessoa, esse espírito foi acolhido nessa casa. E eu tenho convicção absoluta do que eu estou falando, porque passado um tempo, uns 30 dias, ela manifestou através de uma médium, através de uma psicografia, e as mensagens que ela mandou para a família, apelidos, situações que ninguém da casa conhecia, só a família conhecia. O apelido das filhas, do irmão. Então, assim, foi uma coisa muito forte. E ela dizia que ela estava acolhida aqui nessa casa, no plano espiritual, uma espécie de hospital espiritual. Então existe uma estrutura espiritual paralela trabalhando aqui nessa casa, acolhendo diversos espíritos desencarnados, inclusive os oriundos dos desencarnes do Hospital São João de Deus. Inclusive aqueles que nos acompanham, que muitas vezes vêm aqui através dos obsediados ou através de nós, e que são acolhidos por essa família espiritual que trabalha aqui paralelamente. Porque a atividade do mundo espiritual, gente, não é aquela atividade, todo mundo tocando harpa, todo mundo cantando, não. Pelo contrário, quanto mais potencial tem o espírito, maior é o desafio dele. Olha Jesus escolheu a oficina da terra, ele não precisava vir aqui. Ele não precisava aprender absolutamente nada conosco. Ele não tinha que pagar pecado nenhum mais. Ele veio aqui exatamente para ensinar. E aqui então existe uma legião de espíritos que trabalham cotidianamente nessa casa, atendendo e acolhendo esses espíritos que chegam. E essa pessoa ficou aqui quase um ano. E um ano depois ela fez uma carta à família, também com nuances e acontecimentos que só eles sabiam, agradecendo a casa pelo acolhimento fraterno que ela recebeu aqui. Não só acolhimento também, mas atendimento espiritual. Que esses espíritos que desencarnam, principalmente em processos de acidentes, eles chegam aqui com o corpo espiritual muitas vezes fracionado, lesado, e precisam de um tratamento energético que nós desconhecemos. É através de passes energéticos espirituais que nós desconhecemos os mecanismos fluídicos que contém nele. Mas, enfim, aproximadamente um ano depois, ela fez uma outra carta, através de uma outra médium, agradecendo a casa, agradecendo os espíritos que a atenderam, dizendo para a família que a partir daquela data ela não ia comunicar-se mais, porque ela estava indo para um outro plano, onde a comunicação era muito mais reservada e muito mais difícil, mas que ela continuaria trabalhando pelo amor, pelas filhas e pela família. Eu sou testemunha disso e eu tenho convicções de que isso é uma realidade, e eu creio que vocês também têm. Então é isso, quero agradecer o carinho e a atenção de vocês. Muito obrigado a todos.